E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as coordenadas polares, que é uma nova forma de encarar, né, a posição de pontos, né, em um sistema de coordenadas diferente da coordenada cartesiana que a gente está acostumado. As coordenadas polares envolvem a geometria dos círculos, né? A ideia é começar a trabalhar pensando em círculos, tá? As coordenadas polares são uma outra maneira, tá, de descrever pontos no plano. Em vez de fornecer as coordenadas x e y de um ponto, a gente descreve a localização do ponto por duas variáveis diferentes. R, que é a distância até a origem do ponto, tá? Distância até a origem. E θ, que é o ângulo entre o raio da origem, tá, ao ponto e o eixo horizontal. Então, é ângulo entre o raio da origem ao ponto e o eixo horizontal. Ok? Essa é a ideia geométrica, tá? Mas não é a combinação perfeita de como as coordenadas polares são usadas. Então, se eu tiver. Eu tenho lá o meu plano cartesiano. E eu tenho um ponto P aqui. Ponto P aqui. Eu posso descrever esse ponto como sendo um ponto a uma distância r da origem, né? E ele caminha em relação a esse eixo aqui, θ graus. Então eu consigo descrever completamente esse ponto. Se a gente quer relacionar as coordenadas polares com as coordenadas cartesianas, né? Retomar as coordenadas retangulares, né? Ou seja, encontrar o ponto nas coordenadas x, y de um ponto na coordenada r θ, né? Eu quero saber, quero voltar para a coordenada cartesiana. Qual é a relação? Bom, x, a relação para o retorno da coordenada cartesiana é x igual a r cosseno θ, né? Que é, bom, essa é a projeção horizontal, né, desse ponto. E y é igual a r seno θ, que é a projeção vertical do ponto, tá? Isso é o oficial, né? Sem ambiguidade, a gente define uma, uma, uma definição da coordenada polar, né? De tal forma que a gente consegue ter uma descrição geométrica sobre o que a gente. É o seguinte, né? A gente consegue tirar relações, né? Fazendo o contrário. Uma vez que a gente conseguiu descrever coordenada cartesiana em relação à coordenada polar, a gente consegue retirar a partir disso, né? Converter coordenada cartesiana para polar e não só polar para cartesiana como a gente fez. Qual que é a consequência? A consequência é que a gente pode descrever a coordenada r de um ponto como a raiz de x quadrado mais y quadrado, que a gente tira isso por Pitágoras, e aí a gente consegue ter uma interpretação geométrica também da coordenada polar, e θ como sendo o arctangente, né,
de y sobre x. Né? E aí, que é y sobre x, né? Seno sobre cosseno. Então a gente tem tangente de θ igual a y sobre x, portanto, θ é o arctangente de y sobre x. E aí a gente consegue fechar a definição sem ambiguidade e relacionando, né? E com interpretação geométrica, né? A gente pode ver que algumas coisas dessa fórmula acaba sendo útil, né? A ambiguidade nas fórmulas pode vir do fato de que o R ele pode não pode ser negativo, né? Esse valor aqui sempre vai ser positivo, correto? E o θ pode ser de tal forma, né, que isso aqui é negativo e isso aqui também é negativo. Né? Então, não há tanto problema. A questão é que o θ para uma coordenada xy, né, pode dar o mesmo resultado, né, que o θ para a coordenada nesse quadrante aqui, no terceiro quadrante. Menos x menos y. E não é exatamente isso, né? A gente refere a esse diagrama quando a gente usa essa fórmula para converter, basicamente, coordenada retangular para coordenada polar. Então, pode haver, né, uma pequena ambiguidade com relação à coordenada θ, né? Uma vez que o θ é definido como sendo a distância, né? Como sendo a distância desse eixo ao ponto. Se a gente colocar aqui x e y negativo ambos, a gente vai ter um θ como sendo a distância desse eixo ao ponto, né? Então pode haver essa ambiguidade. É possível. Bom, o que a gente pode seguir? Né? Seguindo com um sistema de duas coordenadas, né? Um sistema de coordenadas com a qual a gente está acostumado, que é o sistema de coordenadas retangulares. Né? A notação, eu vou... A notação xy, vou apagar isso aqui já. Vou apagar tudo, vai. A notação xy, né, quando a gente descreve um ponto com essa notação, ela descreve uma localização desse plano, né, um plano cartesiano, que está x unidades à direita da origem e y unidades acima da origem. Né? A gente pode fazer um esquema, né? Se a gente fizer, por exemplo, um plano cartesiano, tá? Tá aqui, tá? E eu quero, eu tenho várias equações de retas que são paralelas ao eixo x. Tá, tá, tá. Em que essa última aqui não vai mais dor de cabeça. Então, cada uma descreve uma coordenada, uma equação de reta, né? Essa aqui é a equação y igual a 2, y igual a 1, y igual a menos 1. Tá? E aqui tem y igual a 0, tá? Que é coincidente com o eixo. Se a gente mostrar, né, como a gente vê no sistema de coordenadas, né, retas do tipo y igual a k, né, que é o que a gente tem aqui, são linhas de altura constante. Né? E a gente também pode ter, né, no ponto de vista do sistema de coordenadas cartesiano, a gente pode ter retas verticais, certo?
gente tem x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a 2, tá? E as retas horizontais aí no nosso esquema, né, que são do tipo x igual a c, são compostos de todos os pontos, né, que estão exatamente c unidades à direita da origem, né, ou, no caso da situação negativa, né, a gente pode ter x c unidades à esquerda da origem, né. Isso aí é o que a gente está acostumado, né? Acostumado a gente está trabalhando esse tipo de ideia de coordenadas cartesianas há muito tempo, né? Creio eu que a gente está trabalhando desde o ensino fundamental, né? Não com o rigor que a gente está acostumado, mas a gente conhece o sistema de coordenadas cartesianas desde o ensino fundamental. Isso é a situação quando a gente descreve algo em coordenadas xy, né? A questão é que aqui, né, no sistema de coordenadas polares, a gente está mudando de notação. A notação nova, eu vou tentar fazer os dois na mesma tela. Talvez não consiga, mas vamos tentar. Isso aqui no sistema de coordenadas cartesianas, né, na notação xy. Na coordenadas polares, a gente está definindo o ponto a partir de uma notação rθ, né? É onde descreve um ponto, né? R unidades distante da origem, né? Então R ele tem dimensão de distância e um ângulo θ graus, né? Então a gente pode fazer de maneira semelhante, tá? A gente pode fazer dessa vez algo assim. Assim. Eu vou fazer os círculos primeiro, que é mais fácil. Então eu tenho um círculo, eu tenho outro círculo. Vou considerar que esses círculos são concêntricos, tá? Aqui eu tenho uma reta, aqui passa uma coisa aqui, passa outra aqui. Aqui. Então, de maneira semelhante ao que a gente tem aqui à esquerda, né? Aqui, dessa vez, né? Cada raio θ, então, aqui a gente tem θ igual a zero, tá? Aqui a gente tem θ igual a π sobre 2. Aqui a gente tem θ igual a menos π sobre 4, tá? Que o θ tá nesse sentido, né? Tá no sentido negativo. Então, cada raio θ igual a c, que irradia da origem, é formada por pontos rθ, né? Que possuem todos o mesmo ângulo, θ. Tá? Ou seja, eu posso, né, aqui nessas condições aqui, né, r θ igual a zero, desculpa, rθ igual a menos π sobre 4, por exemplo, ele descreve todos os pontos pertencentes a essa reta aqui, tá? Todos os pontos pertencentes a essa reta. Essa reta é infinita, né? Então, ele descreve uma reta inteira, né? Só a coordenada θ igual a c. Descreve uma reta inteira.
na verdade uma semi-reta, né? Que radia, né? É essa a ideia. Os círculos são definidos por R igual a K, tá? Onde aqui, por exemplo, aqui, esse primeiro círculo aqui são pontos com raio igual a 1, e esse segundo círculo é pontos com raio igual a 2. Então, a coordenada R, né? R igual a K, ela descreve círculos, né? Em torno da origem, né? E a gente vê que esses círculos são compostos de pontos que estão todos à mesma distância a cada origem. Então, assim como só a coordenada x descreve retas verticais, só a coordenada y descreve retas horizontais, só a coordenada θ descreve semi-retas, né? Semi-retas dadas por uma que está uma, descreve semi-retas que estão a um dado ângulo θ em relação ao eixo, tá? Ao eixo horizontal. E a coordenada R sozinha descreve círculos, que são os pontos que estão a uma distância R da origem. E aí, com as duas, eu consigo cruzar, né, e consigo descrever um único ponto, assim como a gente faz com a coordenada cartesiana. Né? O sistema de coordenada polar é só uma forma diferente de descrever a localização dos pontos num plano. Mas ele faz exatamente o que o sistema de coordenadas cartesianos que a gente já está acostumado faz. E aí tem a regra de conversão, né? Se eu quero tentar trabalhar em um plano para outro, a gente aplica as regras e tudo bem. E a questão é por que a gente precisa do sistema de coordenadas polares? Porque algumas vezes é mais fácil trabalhar, né? Então, eu vou fazer um exemplo de trabalho com o sistema de coordenadas polares, tá? Para poder ver como que ele pode ser usado na resolução de problemas, tá? Então, então a gente acabou de ver, né, sobre o sistema coordenado polar, que é muito mais útil em cálculo multivariável e em física, tá? Não é tão necessário na maioria das vezes no cálculo de uma única variável. Aqui a gente tem alguns exemplos para poder ajudar a acostumar com isso, tá? Então, primeiro exemplo, se a gente tiver um ponto xy igual a 1 menos 1, tá? 1 menos 1. Então, ou seja, a gente tem no plano cartesiano, né? Tá dado em coordenadas cartesianas. No plano cartesiano, ele está uma unidade deslocada para a direita, vou definir um aqui, tá? E uma unidade deslocada para baixo, vou definir um aqui. Ou seja, a gente tem um ponto, né? A gente tem um ponto que está nessa posição. Esse é o ponto. E aí a pergunta é, como que a gente descreve esse ponto em coordenadas polares? Tá? Existe mais de uma resposta certa. Tá? Se a gente aplicar, a gente pode pensar nesse ponto como sendo um ponto com um raio, né? Um raio em coordenadas polares. Esse ponto aqui pode ter raio igual a raiz de 2, né? Porque né, isso ao quadrado mais isso ao quadrado raiz, né? Raiz de 2. Isso se eu orientar os raios como sendo saindo, né? Saindo da origem, tá? E a coordenada θ pode ser 7π/4, né? Porque é quando eu dou uma volta, eu dou meia volta mais um quarto de volta, né? Mais um oitavo de volta.
no círculo. Então, isso dá 7π sobre 4, que são 180, né? 180 mais 90 graus dá 270, né? 270 mais 45 dá 315, é isso? 270 mais 45, 315, isso. Então, eu posso ver isso como sendo o ângulo θ como sendo tudo isso, tá? Eu posso, de novo, isso é uma das formas que a gente pode definir. Outra forma que a gente pode definir raiz de 2, né? Como raio saindo da origem, né? Ou θ sendo só menos π sobre 4, que aí a gente está fazendo a rotação, né, em relação ao sentido anti-horário a partir daqui, né? Então aqui ele só rotaciona no 45 graus, né? Ou a gente pode fazer, que é mais incomum, né? Porque não tem muito sentido físico, a gente pode definir o raio como entrando na origem, né? Então aqui no caso o raio vai ser negativo, né? E o θ, né? O θ saindo de algum outro ponto, tá? Para ele ter 3π sobre 4, então ele tem que ter andado o quê? Tem que ter andado 90 graus, né? Mais 45. Então a gente definiu o θ saindo daqui, tá? Esse caminho aqui. Então a gente pode descrever de várias maneiras, né? Aquela que for mais conveniente. Algumas dessas respostas são mais fáceis, né? E faz mais sentido que outra. Mas elas são tão permitidas quanto qualquer outra. Isso é ambíguo, né? E algumas vezes a gente vai ter que adotar, né, alguma regra quando a gente estiver trabalhando com coordenadas polares. É mais comum uma dessas duas, né? Porque é estranho o raio negativo, né? É estranho. Pessoalmente, eu preferiria definir por essa aqui, né? Que aí fica adotado certinho, que vai o θ saindo desse quadrante, o raio é sempre positivo, mas tudo bem. Né? A gente pode, dizendo qual que é a definição, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Então, beleza. Se a gente tiver, por exemplo, ó, um outro exemplo aqui. O exemplo R, tá? R igual a A, tá? No sistema de coordenadas polares, R igual a A descreve um círculo de raio A, né? Centrado na origem. Então, a coordenada, isso aqui reescrito, né? Em coordenadas cartesianas, né? Isso aqui é x² mais y² igual a A. Isso aqui A quadrado. Isso aqui é equivalente, tá? Obviamente, essa expressão é mais compacta, né? Então, fica a critério, né? De quem está trabalhando. E, bom, θ. Outro exemplo. θ igual a C. Essa equação, né, θ igual a C, ela descreve um raio, né, em coordenadas polares. Então, uma coisa que a gente tem que atentar, né, que é implícito, né, a gente assume implicitamente que o raio ele tá entre 0 e infinito, porque ele é uma medida, né? Então ele pode ser infinito, mas ele não pode ser negativo. A gente viu que a gente pode usar uma forma diferente de descrever o sistema de coordenada, fica a nosso critério, né? Onde o raio assume qualquer valor entre maior ou igual a infinito, não dá, né?
qualquer valor entre menos infinito e infinito. Tá? Mas, bom, isso não faz muito sentido físico. Mas, ok, tudo bem, a gente pode fazer isso. Ah, então, para evitar algumas loucuras, né, que é desse tipo, existem algumas convenções típicas. Obviamente a gente não precisa seguir, mas o problema é que se a gente não seguir, a gente precisa explicitar qual convenção a gente está usando, porque, quer dizer, qual é o sistema de coordenadas que a gente está adotando. Sistemas de coordenadas polares definido como θ sendo a partir do eixo y. Sei lá, precisa explicitar, se não tiver no sistema de convenção típico. Então, o típico convenção, né, é a seguinte. Agora eu vou dar de analfabeto, porque eu não lembro se convenção. A convenção é com cedilha, né? Convenção com cedilha. Então é isso aí. Tá? Não, mas essa convenção, acho que é convenção com. Tá, é daquilo mesmo. Bom, no sentido de convenção, a gente vai ter um raio, né? É convencionado que o raio é sempre positivo, na verdade não negativo, porque ele pode ser zero, né? Ele pode ser a origem, tá? E o θ ele pode ser algo variando entre menos π e π. Agora, menos π não existe, né? Né? θ menos π e π, tá? Porque quando ele for π, ele também é menos π. Né? A gente pode fazer assim, né? Ou, ou o θ variando de 0 a. Não era para colocar o 0. Não era para colocar o 0. 0 a 2π. Tá? Essas são convenções típicas, não são universais, né? A gente pode assumir diferentes intervalos e usar em diferentes contextos, mas essa é uma convenção mais típica, tá? Então, agora eu vou resolver um problema que é um pouquinho mais difícil. Não é exatamente impossível, né? Não é um problema difícil, de verdade, mas ele é um pouco mais complicado que os problemas que a gente. Essas convenções, esses exemplos que a gente tem até agora. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma descrição simples de uma coordenada retangular, tá? A descrição vai ser y igual a 1, tá? E a gente vai traduzir ela em coordenada polar. Para fazer isso, a gente vai usar a fórmula da definição, né? Y igual a r seno θ. Então, y em coordenado polar é r seno θ. A consequência é que 1 é igual a r seno θ. Certo? Então, a gente consegue descrever r em termos de θ, né? Como sendo r igual a 1 sobre seno de θ. Nas coordenadas retangulares, essa linha, né, tem equação y igual a 1. Okay? Ela é mais simples. Né? Nas coordenadas polares, ela tem equação r igual a 1 seno θ. Por quê? Porque que aqui a gente tem uma constante, aqui a gente tem uma equação com uma variável. Né? Porque perceba que se a gente for traçar pontos, né, da origem, isso aqui é a reta, tá? Se a gente for traçar pontos da origem até algum ponto na reta, tá? Distância
da origem até um ponto na reta, perceba que a inclinação vai variando com o tempo. Como a inclinação varia, o θ também varia, né? O θ vai variando de acordo com o ponto. Então, é natural que o seno de θ apareça no nosso resultado, né? Para diferentes valores de θ, né? Pontos na linhas horizontais são diferentes, né? De R, diferentes distâncias de R até a origem. A gente vê também que a distância não é a mesma, né? A menor distância possível é essa aqui, né? É essa aqui. A distância, conforme a gente vai afastando do eixo X, não do eixo Y, né? A distância vai aumentando. Né? Então, para diferentes valores de θ, a gente tem diferentes valores de R. Então, é coerente. A gente precisa de mais uma informação para terminar o problema, né? Para completar o problema, que é qual que é o intervalo de θ. Quando θ é igual a zero, o denominador da expressão está descrevendo R, dizendo que R é zero, né? Quando θ é zero, né? O denominador o denominador vai dar, desculpa, da expressão para R vai dar zero. Então a gente vai ter uma situação de 1 sobre zero. Então, θ não pode ser zero. Não pode dividir por zero, né? Corresponde a uma das pontas da reta. Se a reta for infinita, né? Se a gente chegar até o infinito, ele vai aproximar de zero. Então zero é uma das pontas. Então zero, e não pode ser zero, né? Porque senão não faz sentido. Qual que é o valor máximo, né? Quando o θ vai aumentando, né? De zero, e ele para de aumentar em π, né? Que ele descreve a reta, é a mesma ideia, né? Porque seno de π também dá zero, só que aí é para o outro lado. Então, o θ assume valores de 0 a π. E aí, a gente, sendo o valor máximo, né, ele aumenta, né, de 0 a π. R diminui para o menor valor possível em π sobre 2. Né? Então, a gente vai ter uma coisa que é R, se a gente pegar daqui para cá, né, a gente vai ter um R que vai diminuindo, 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 aumentando, aumentando, aumentando. Então a gente vai ter isso. E aí, bom, né, a resposta final é equação de R e o intervalo, né, de θ. O intervalo faz parte da resposta. Agora, um exercício que é um pouquinho mais difícil, que é a equação de um círculo que não está centrado na origem, uma vez que as coordenadas polares elas descrevem, né, tudo em relação à origem, né? Esse é um exemplo padrão que vai aparecer muito, né? Os círculos são fáceis de descrever, a menos que a origem esteja na borda do círculo, tá? A gente vai calcular a equação de coordenadas polares de um círculo com centro num ponto A0 e o raio dele é 2A, tá? Então a origem vai ser uma das bordas do círculo. A ideia é repetir os cálculos algumas vezes e depois memorizar para cálculo de múltipla variável. Vai ser importante, onde a gente vai precisar dele com bastante frequência, tá bom? Então, do ponto de vista de desenho, né, de esboço, a gente vai ter um círculo. Corrige, por favor. Aí, um círculo, onde a origem do sistema de coordenadas é uma das pontas do círculo, quer dizer, toca, né, um dos lados do círculo. Então, o círculo sai daqui, tá? Então é isso, nosso exemplo. E o centro do círculo é o ponto A0. É isso. Nas coordenadas retangulares é fácil, né, resolver isso, né? Como é que é isso em coordenadas retangulares? A gente aplica a equação do círculo, né? X menos A quadrado
mais y quadrado igual a quadrado. Essa aí é a equação. A gente pode... e aí a gente aplica, né, as definições de x e y em coordenadas polares para resolver, né, converter. Mas isso não é o jeito mais rápido, tá? E fazer toda a álgebra para poder retomar e ter a equação em coordenadas polares. A gente vai começar expandindo e simplificando. Então, isso aqui eu vou expandir como sendo x² menos 2ax mais a quadrado mais y² igual a quadrado, tá? Próximo passo, a gente pode simplificar esses a² dos dois lados e a gente vai ter x² menos 2ax mais y² igual a zero, tá? Isso a gente pode tentar separar, né, termos quadráticos e termos não quadráticos. Então eu posso colocar x² mais y² menos 2ax é igual a zero. Então aqui a gente tem termos quadráticos, termos não lineares, né? E aí a gente aplica o que a gente conhece. O que é isso aqui? Isso aqui é r², certo? E isso aqui, e aí a gente aplica a definição de x. 2ar cosseno θ igual a zero. Então, né, como a gente daqui a gente tira aqui que r² é descrito como 2ar cosseno θ, e a gente simplifica os r's e a gente tem a resposta final, que é r igual a 2ar cosseno θ. Tá? Aí, essa é nosso exemplo de nossa equação de círculo, né? Ou r igual a zero, né? Por causa de um círculo e um ponto, né? A gente usa o fato de que... A ideia é usar o fato de que x² mais y² é igual a r². E a gente só precisa usar x igual a r cosseno θ para concluir que esses dois valores de r, eles satisfazem a equação r igual a 2a cosseno θ. E também satisfaz a equação r igual a zero, né? São os dois pontos, né? O r igual a zero. Satisfaz. Essas são equações que descrevem r em termo de θ, tá? Descreve esse círculo em coordenadas polares. Para usar essa equação r igual a 2a cosseno θ, a gente precisa definir os intervalos apropriados para θ também. Olhando o gráfico, a gente vê que o θ, né? O θ ele varia ele tem um valor máximo aqui, né? Um valor mínimo aqui. Então, da análise de gráfico, a gente vê que o valor máximo do θ vai ser o π sobre 2 e o mínimo é π sobre 2. Porque ele nunca passa para o lado de cá. Nunca passa para o segundo ou o terceiro quadrante. Sempre está no primeiro ou no quarto. Então, o θ varia de π sobre 2 a menos π, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, como que é a nossa equação final? R igual a zero, ou, que ou R igual a 2a cosseno θ, com θ variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E aí a gente tem a resposta completa, tá? Lembrando que o raio ele vai ser definido como sendo essa distância aqui, isso aqui é R, né? A distância dele até um ponto qualquer. E isso aqui é θ, tá?
Para a gente checar o trabalho, a gente pode encontrar alguns pontos na curva, tá? Quais são os pontos que a gente pode tomar? São pontos notáveis, né? Quando θ é igual a zero, né? O raio é igual a 2a, né? E então x igual a 2a e y é igual a zero. Ou seja, está coerente, né? Que é quando θ é igual a zero, a gente está falando do diâmetro, né? Do círculo. Né? A gente bateu no ponto mais distante, no sentido horizontal. Aí, por exemplo, quando θ é igual a π sobre 4, né? Ou seja, θ é 90 graus, tá? O raio é igual a 2a cosseno de π sobre 4, que é a raiz de 2. Né? A raiz de 2. Então, a gente vai ter x igual a A e y igual a A. Portanto, a gente vai ter esse ponto aqui em cima, né? É o ponto máximo, né? E que vai ser justamente a distância, né? A hipotenusa de um triângulo retângulo de dois catetos iguais, né? A e A, que é a raiz de 2. Então, bateu. Né? São pontos notáveis que a gente pode usar para verificar a resposta. Era isso por hoje. Coordenadas polares pode parecer intimidador no primeiro momento, mas apesar da gente não usar tanto no cálculo de uma variável, ele é bastante fundamental no cálculo de múltipla variável. Tá? E na física também. Às vezes a gente pode simplificar um problema usando isso. Então, de forma geral, era isso por hoje e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.